Bom Oiê, dia. bom dia. Bom dia a todos e a todas. É para dizer bom dia a todos, Bom César. dia para todo mundo. Deise, Raquel, bom vê-las, professora. Bom a Pois gente se ver, né, assim, Opa, virtualmente. bom dia. Agora que eu liguei o microfone. Bom dia. Professora, começa. eu que começo. Juvens, poderia projetar o primeiro slide? Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao lançamento do livro da Mutagem Brasil. O livro se chama da toxicogenética à toxicogenômica. E ele foi coordenado pela doutora Deise Maria Fávero Salvadori, da Unesp de Botucatu, Catarina Takahashi, da USP de Ribeirão Preto, doutor César Coupe Grisoli, da Universidade de Brasília, doutora Raquel Alves dos Santos, da Unifran. Próximo. Juvens. Existem muitos livros na área de mutagênese, carcinogênese e teratogênese pelo mundo. Eu vou citar apenas pequenos exemplos para vocês terem uma ideia. Próximo. Podemos citar esse livro, Chemical Mutagens, Principles and Methods for the Detection. Ele é constituído de 10 volumes. Os primeiros volumes foram organizados pelo nosso guru Alexander Hollander, e depois teve a colaboração do Frederic de Serres. Então, são volumes que começaram a ser editados em 1971, e o último volume foi editado em 1986. Outro exemplo que nós podemos citar é o livro Chemical Carcinogenesis and Mutagenesis, e ele custa cerca de R$ 1.008. Foi de 2011, mais recente. Próximo. Podemos citar esse livro também, do Douglas, que Carcinogenesis e Mutagenesis Testing, que custa R$ 1.154. Está pequeno. Próximo. Um próximo livro que nós podemos citar é 2015, do Handbook Mutagenesis, e custa $101. Próximo. E os livros nacionais, nós podemos citar alguns? Claro que podemos. Um dos primeiros livros é esse editado pelo Rogério Meneghini, que foi o resultado de um congresso que ele fez, ele e o Hamilton Tager realizaram em 1976, Congresso em Mutagênese e Carcinogênese Ambiental, no Instituto de Química em São Paulo, e que reuniu muita gente jovem, começando a área de mutagênese. Próximo. O livro contém vários assuntos que eu não sei se vale a pena ficar lendo um por um, mas se vocês puderem ler, vocês podem ler. Acho que eu não vou ficar lendo para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Sim. Ai, apagou aqui. Socorro. Juvens. Espera um pouquinho, só que eu estou tendo problema com o computador. Pronto. Próximo. Juvens. Próximo. Uai, será que houve? Empacou aí? Tá certo, professora, passou. Passou? Então, pode passar. Será que vai dar para todo mundo ler? Estamos lendo, professora. É.
Já está no livro editado pela Lúcia. O próximo Já está na tela. já está na tela, né? Dá para vocês lerem? Nós estamos vendo um livro editado pela Lúcia e pela Deise. Uai, mas tem Acho alguma coisa errada aqui. Acho que foi o seu computador que travou, professora. Será que não foi? Meu computador está travado. Ah, agora sim, apareceu. Poxa, mas tudo bem. De 1982 até 2003, passaram-se 21 anos para que um novo livro pudesse ser editado. Ele foi editado pela Lúcia Regina Ribeiro, Deise Maria Fávero Salvador e Edmundo Canal Marques. É um livro que eu achei pela Amazon usado, custa R$ 57. Próximo. Então, o que você discutiu nesse livro? Dá para vocês lerem? Fica mais fácil, né? Deu? Sim? Próximo, então. Sabe o que é melhor eu ler? Teste do micronúcleo em células humanas in vitro, hibridação in vitro fluorescente, FISH, aplicação mutagênese ambiental, teste do cometa para detecção de dano no DNA, reparo em células individualizadas, teste para detecção de mutação e recombinação somática em Drosophila melanogaster, utilização de genômica funcional e proteômica e mutagênese. Estratégias para a condução de estudos e monitoramento genotóxico em populações humanas. Então, vocês estão vendo que os assuntos mudaram muito, desde 82 até os dias atuais. Próximo. Por sorte, nós tivemos, em 2003, esse livro organizado pela homenageada desse congresso, Juliana da Silva, Bernardo Ertmann, João Antônio Espegas Henriques, em 2003 também. Eu achei o preço pela Amazon usado, bem usado, de R$ 29,90. Próximo. Então, o que fala esse livro? A genotoxicidade de nossos dias, a transgenia nossa de todos os dias, estudos toxicológicos no ambiente e na saúde humana, toxicologia molecular, toxicologia evolutiva, poluição, causas, efeitos e controle, bioensaios para monitoramento de genotoxicidade ambiental, biomonitoramento ambiental, biomonitorização de danos genéticos em humanos, genética da suscetibilidade. Próximo. Metabolismo de xenobióticos, citocorum P450, o estresse oxidativo e as defesas antioxidantes, reparação de DNA e células eucarióticas, genotoxicidade de agentes sintéticos e naturais, a carcinogênese e seus agentes, drogas anticâncer e seus efeitos genotóxicos, prevenção de câncer, o papel da dieta e da quimioprevenção, teratogênese ambiental, teratogênia e ambiente. Então, vocês estão vendo que os assuntos modernizaram bastante desde a década de 80 até os dias atuais. E agora, próximo, chegamos ao livro da Mutagen, Brasil, da toxicogenética à toxicogenômica, que a doutora Deise vai falar. Doutora Deise Salvador, por favor. Obrigada, professora. Vocês estão vendo minha tela? Não. Deu. Sim? Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje é dia de festa, lançamento do tão esperado livro da toxicogenômica, da toxicogenética, toxicogenômica,
que foi uma iniciativa da Mutagem Brasil e hoje se torna uma realidade. O livro é especialmente dedicado a todos os membros das diretorias da SBCTA e Mutagem Brasil que não mediram esforços para a manutenção do elevado nível das pesquisas em mutagem. A seguir, vou apresentar um pouco do conteúdo do livro com alguns destaques. O prefácio foi escrito pelo Dr. David DeMarini, do EPA, Environmental Protection Agency, dos Estados Unidos. O DeMarini, como nós costumamos chamá-lo, é um reconhecido pesquisador que sempre colaborou e valorizou a pesquisa produzida no Brasil. Ele destaca em seu prefácio a importância do livro tanto para estudantes no início de suas atividades científicas, como para os pesquisadores teóricos. E, na sequência, eu apresento alguns dados bibliográficos do livro e dou especial destaque à editora Ateneu, responsável pela produção, e ao número de instituições e colaboradores envolvidos na escrita do livro, com 60 colaboradores de 20 instituições brasileiras. Dou destaque também a capa, que foi idealizada pelo Fábio Fernandes, da Science Visual, que é coautor de um dos capítulos do livro. Bom, vou fazer um breve histórico sobre o livro, desde a decisão de produzi-lo até hoje, dia do lançamento. Está no Estatuto da Mutagem Brasil que um dos objetivos da associação é fazer ou editar publicações em seus campos de interesse. Assim, em junho de 2019, durante a realização do nosso 14º Congresso de Bento Gonçalves, a então diretoria, sob a presidência da nossa querida doutora Juliana da Silva, lança a proposta e atribui a mim, a professora Catarina, ao César e à Raquel a responsabilidade de fazer com que o livro se tornasse uma realidade. Diante disso, entre setembro e dezembro de 2019, trabalhamos em uma primeira proposta para o livro que teria 12 capítulos. Em fevereiro, definimos os potenciais coordenadores responsáveis pela escrita de cada um dos capítulos, deixando a cargo de cada um a escolha dos coautores. Ainda em fevereiro, enviamos a proposta a todos os coordenadores e estabelecemos um calendário de atividades. Em março, já tivemos o feedback dos coordenadores com a sugestão de desmembrar um dos capítulos e incluir outros 2. Dessa forma, o livro ficaria com 15 capítulos. Bem, isso definido, em abril encaminhamos a todos para as normas para a formatação e definimos outubro como prazo final para a entrega da primeira versão dos capítulos. Durante o período de setembro a dezembro, fomos à procura de editoras para produzir o livro. Nesse mesmo período, já recebemos as primeiras versões dos capítulos, encaminhamos para a revisão do português e já retornamos aos coordenadores. Já em 2021, com todos os orçamentos em uma planilha e em comum acordo com a diretoria da Mutagem, decidimos a Ateneu como a editora responsável pela produção do livro. Nesse período, já recebemos dos coordenadores a segunda versão dos capítulos. Nos meses de abril e maio,
a diretoria da Mutagen assina o contrato com a Ateneu e já enviamos para a editora a versão do livro em PDF. Nesse período, foram realizadas também outras 2 revisões dos capítulos, pelos respectivos coordenadores e coautores, mas agora já em cima da formatação executada pela editora. Finalmente, agora, no início de novembro, a editora nos comunica que o livro está pronto e que poderia ser lançado neste congresso como havíamos planejado inicialmente. Aí está, então, o sumário do livro com os 15 capítulos que eu vou detalhar brevemente no slide seguinte. Capítulo 1, coordenado pela professora Catarina Takahashi, apresenta o estado da arte da toxicogenética toxicogenômica, com destaque para o sucesso, as limitações e as novas perspectivas para a área. Capítulo 2, coordenado pela doutora Gisela Monteiro, apresenta os testes de mutagenicidade e como vem sendo utilizado para a classificação de perigos, tanto no mundo como no Brasil. Capítulo 3, coordenado pela doutora Vera Vargas, chama a atenção sobre a importância da qualidade do meio ambiente para a saúde e o desenvolvimento do ser humano. Capítulo 4, coordenado pela doutora Silvia Bastistucci, traz informações gerais sobre a toxicologia ocupacional, defende-se nos aspectos do biomonitoramento genético. Quero destacar que a doutora Silvia é a atual presidente da Mutagen Brasil. Capítulo 5, coordenado pela doutora Débora Rousseff, a nossa Débora, trata o histórico do desenvolvimento de testes de erro, o procedimento com diferentes métodos, as possibilidades de uso para diferentes amostras e como avaliar os resultados. O capítulo 6, coordenado pela doutora Raquel Alves Santos, uma das coordenadoras desse livro, apresenta o teste do Cometa e destaca sua ampla utilização por vários segmentos, desde a academia até a indústria, e seu reconhecimento e validação pela OECD. O capítulo 7, coordenado pela doutora Juliana da Silva, nossa homenageada nesse evento, descreve os métodos mais utilizados no Brasil para avaliação de micronúcleo in vitro e in vivo em medula óssea de camundongo e mucosa oral humana. Capítulo 8, coordenado pela professora Lucimara Lima, apresenta algumas das metodologias mais utilizadas e acessíveis a laboratórios de porte médio para análise de sistemas de reparo do DNA. Capítulo 9, coordenado pela professora Nádia Souza, aborda métodos que permitem uma análise global dos mecanismos envolvidos na manutenção da integridade do DNA mitocondrial. O capítulo 10, sob a coordenação do professor Carlos Mendes, apresenta tecnologias de sequenciamento que permitiu grandes avanços, incluindo a identificação de sequências onde ocorrem mutações e a geração de assinaturas mutacionais de mutágenes ambientais. Aqui, nesse capítulo, entramos realmente na era toxicogenômica. O capítulo 11, coordenado pela professora Elza Sakamoto Rojo, apresenta métodos versáteis e adequados para estudar a cinética do ciclo celular e a indução de apoptose e fornecer informações relevantes e acuradas sobre respostas celulares a agentes genotóxicos. Capítulo 12, escrito pelo professor Mário Subanov, capítulo que destaca os testes de
César Zola, também organizador desse livro, apresenta várias propostas de desenhos experimentais para bioensaios com alternativos, incluindo estudos de biologia molecular, pesquisas para o entendimento de muitas doenças crônico-degenerativas do mundo. Capítulo 14, escrito por mim e pelo Dr. Fábio Fernandes, apresenta testes que podem ser utilizados como células germinativas para a detecção de danos primários do DNA, alterações morfológicas e modificações no padrão de expressão genética. No capítulo 20, coordenado pela professora Verônica Vicentini, esse capítulo destaca a importância da bioética e da biossegurança para garantir princípios éticos, qualidade e segurança na realização de pesquisas. Muito bem. Com isso, é agora incluída mais uma produção na galeria de livros editados no Brasil na área de mutagênese, como bem apresentou a nossa querida professora Catarina Takahashi. Portanto, está atendido o objetivo da nossa associação, que é fazer ou evitar a publicação dos seus campos de interesse. Objetivo agora cumprido. Então, eu queria dar parabéns a todos os envolvidos, parabéns especial ao Brasil Brasil e a todos os autores do Jantuócio, em Tiro, da nossa saúde, e a foto de todos os autores e coautores do nosso tão esperado 60 autores foram envolvidos na redação. Aqui, aproveito para comunicar que o preço do livro e chamar a atenção que até dia 18 de novembro, agora, próxima sexta-feira, o livro estará com preço especial de R$ 149, foi um desconto promocional dado pela editora Teneu. Na sequência, está o QR Code, né, que é para ser usado para pré-reservas do livro. Esses 2 slides vão ficar disponíveis no site da Mutagem para aqueles que estiverem interessados em adquirir o livro. Bom, com isso está apresentada a nova produção da Mutagênese no Brasil. Eu passo agora a palavra aos queridos Raquel e César, que vão propor a todos novos desafios. Obrigada. Bom dia a todos. Por favor, alguém aí me dá um feedback se vocês estão vendo a minha tela. Tudo certo? Sim. Ok, então tá. Então, né, a Deise apresentou aí a sequência, né, de todas as etapas para a produção do livro da toxicogenética toxicogenômica. A professora fez um bom histórico do que já foi feito até o momento, e daí a sugestão de um dos nossos colegas foi, né, e se a gente pensasse em um livro com uma abrangência internacional, né, e se a gente pensasse em tornar essa publicação internacional, e eu acho que isso seria um bom desafio para a Associação Brasileira, que, como já foi destacado anteriormente pela professora Catarina, tem um papel realmente de liderança aqui na América Latina, né, com as nossas associações irmãs, e a gente tem, até pelo próprio prefácio que o Demarini fez, né, o reconhecimento da nossa contribuição na área de mutagênese. Então, quais seriam os passos para a gente atingir esse objetivo? Então, brevemente, eu vou falar para vocês que a gente acredita que o primeiro passo seria apresentar uma proposta para IAMGS,
uma proposta, então, de um livro internacional, e seria realmente um handbook, né? Um livro que possa estar nas mãos dos nossos alunos em suas bancadas. Dos aspectos durante a publicação desse livro que a gente está lançando hoje foi realmente isso, a preocupação de ser um trabalho e ter como resultado final um material que pudesse estar nas mãos dos nossos alunos, estar nas nossas mãos, né? Que a gente conseguisse sentar e trabalhar em bancada com esse material. Segunda etapa seria realmente a tradução para o inglês, que é uma etapa bastante aí importante e tecnicamente uma etapa que precisaria ser realizada com muito critério, com muito cuidado. A escolha de uma empresa para publicar, para fazer essa publicação, e submissão aí para um grupo editorial internacional, né? Então a gente precisa aí de todo um processo de revisão com os colegas, com as pessoas da área, né, que estão fora do país. Eu acho que essa talvez seja a etapa mais interessante, né, porque isso faz exatamente com que a gente consiga atingir a grande questão, né, que foi colocada no tema do congresso de hoje, né, que é a gente ampliar as conexões. O objetivo, então, dessa publicação é realmente trazer, democratizar o acesso ao conhecimento dentro da área da genética toxicológica para todas as pessoas que tenham interesse na área, e assim a gente ampliar conexões, a gente trabalhar, né, por uma educação de qualidade, fornecer ferramentas que permitam a gente caminhar aí pelos objetivos estabelecidos na Agenda 2030. Eu vou passar, então, a palavra agora para o César. César, você vai me dando aqui a ordem e eu vou fazendo a mudança dos slides. César, você precisa ligar seu microfone. Ok, bom dia a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande estar apresentando esse livro. Eu gostaria de destacar que, apesar da maravilhosa apresentação da professora Catarina, que foi muito feliz em fazer um retrospecto, a gente gostaria de destacar que muitos testes genotoxicológicos presentes nos livros de 1980 estão presentes no nosso, mas incorporado novas tecnologias. Por exemplo, o teste do micronúcleo, que era feito em camundongo, hoje é feito em cultura de células e com o uso de novas tecnologias, como, por exemplo, fluorescência in situ, para verificar efeito aneogênico ou clastogênico. O teste de Ames é um teste que tem mais de 30 anos, está presente no nosso livro com incorporações de novos avanços metodológicos. Assim ocorre com o teste do cometa. Então, esse nosso livro, ele traz testes validados há 30 anos, mas também com a incorporação de novas tecnologias que dão amplitude para os testes e dão validação. Então, foi muito pertinente a professora fazer esse retrospecto, e o nosso livro contempla testes validados com tecnologias incorporadas, como, por exemplo, o teste do cometa, que tem mais de 30 anos, que antigamente era usado para analisar quebras no DNA. Hoje nós podemos estudar estresses oxidativos, falhas no mecanismo de reparo, usando o teste do cometa. E isso está presente no livro atual. E qual é a grande vantagem desse livro? Porque ele amplia o público-alvo. Ele serve de handbook para os reguladores, autoridades regulatórias. Então, esse é o enfoque que eu gostaria de dar aqui. Os agentes regulatórios, eles usam testes validados, eles são burocratas, não são cientistas. Todos esses testes, todos esses capítulos do nosso novo livro, ele traz testes que podem ser utilizados por agências regulatórias. E ele serve, então, de formação para o pessoal que sai da academia
e vai ter uma oportunidade de trabalho em agências regulatórias no Brasil, como, por exemplo, IBAMA, Anvisa e agências regulatórias dos estados. E porque a ciência regulatória, eu não acredito em ciência regulatória. Ciência é a que a gente faz nos laboratórios, gerando informação nova. Mas se diz ciência regulatória. Na realidade, são processos regulatórios, né? E que ela se baseia, então, em disciplinas, desde a toxicologia, a patologia, e até a biologia molecular no caso da regulação de transgênicos, né? Então, o próximo, Raquel. Quais são os produtos, né, principais que estão sob regulamentação? Medicamentos humanos, né, na terapêutica humana, agrotóxicos, produtos de higiene pessoal, aditivos alimentares, novas terapias usadas principalmente nas terapias humanas, diagnóstico de novas tecnologias e produtos de uso veterinário. Isso vai desde testes em bactérias, como o teste de Ames, testes em camundongos, que ainda a legislação brasileira permite, mas em outros países já foi substituído, e outros modelos para estudos de toxicologia. E para que isso serve? Para avaliar risco-benefício. Toda substância química de uso humano ou animal tem seus riscos. E a ciência regulatória, ou os processos regulatórios, eles vêm para dizer qual é o risco mínimo aceitável e os benefícios que isso vai trazer para a sociedade. Então, é o equilíbrio entre risco e benefício. Quando os benefícios forem muito maiores que os riscos, e os riscos podem ser gerenciados, então esse medicamento, essa substância é aprovada. Então, existe todo um conhecimento básico por trás disso. E esse nosso livro, ele traz todo esse conhecimento básico e traz detalhamentos metodológicos. Então, além de você ter conhecimentos básicos, o porquê do teste, o porquê do bioensaio, a base teórica do bioensaio, mas nosso livro, em todos os capítulos, traz detalhamentos metodológicos. Para o quê? Para a autoridade de regulamentação, a pessoa lá na Anvisa, ou no IBAMA, ou nas agências estaduais de regulamentação, entender a base do teste e conhecer os detalhes, né? Porque o agente regulador, a função dele é tomar decisões, ele é um burocrata. Ele tem que tomar decisões baseadas em conhecimento técnico e na legislação do país. Então, esse livro contribui para isso. O próximo, por favor. Lembrando que a ciência regulatória é um processo longo e caro, desde a determinação de um potencial bioativo de uma molécula até ela parar na prateleira de uma farmácia, é um processo longo e caro. E precisa de certificações. A Deise já teve uma experiência com isso, trabalhando com um laboratório que fazia testes com finalidade regulatória. É um processo longo e caro e muitas vezes questionável. Em relação à Anvisa, IBAMA e agências estaduais, os testes evoluem. E os agentes regulatórios têm que evoluir também com os conhecimentos adicionados pelas novas biotecnologias, regulamentação de plantas transgênicas, alimentos transgênicos, medicamentos transgênicos, a toxicologia ambiental, efeito ambiental de contaminantes, como resíduos de pesticidas, resíduos de fármacos, poluição, contaminantes no ar, e todos esses problemas da sociedade moderna que precisam de conhecimentos para auxiliar na tomada de decisão, esse livro contempla. Por isso que agora a nossa missão, nós 4 aqui, e mais colegas da sociedade, nós temos que nos empenhar no que a Raquel realmente colocou. A ciência está avançando muito rápido e os livros se tornam desatualizados em pouco tempo. Então, eu conheço uma editora, um grupo editorial alemão, que ele realmente se especializou em fazer traduções de livros
versões em inglês dos livros para o mercado mundial. E eu não tenho esse contato, eu vou procurar, mas nós precisamos ver um grupo editorial, principalmente europeu ou americano, que já tem uma estrutura para fazer isso. E nós apresentamos o nosso livro, né? E temos que fazer isso com uma certa rapidez, porque eu vejo dentro da literatura internacional, como a professora apresentou, é o que tem de mais moderno hoje no mundo, é o nosso livro. Mas quem fala e quem lê português no mundo? Poucos países. Infelizmente, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A linguagem internacional que o mundo fala é a língua inglesa. Então, realmente, é outro desafio para nós, né? O próximo, por favor. Aqui, ó. Então, para fechar a minha apresentação, eu peguei alguns exemplos aqui das principais agências regulatórias do mundo. A principal delas é o REACH, da Comunidade Europeia, depois tem nos Estados Unidos o EPA e o FDA, tem aqui no Brasil a Anvisa. O IBAMA foi desmontado com relação à sua estrutura de regulamentação. E o que acontece atualmente? O último handbook feito no Brasil foi o handbook de estudos ectoxicológicos pelo IBAMA nos anos 90. E lá naquele handbook constava o teste de ENES, de acordo com a lei dos agrotóxicos, né? Um teste em procarionte e um teste em eucarionte. O outro teste era o teste de micronúcleo em medula óssea de camundongo, que já estão completamente desatualizados. Então, no Brasil, hoje, para dar suporte para as autoridades regulatórias, não existe um handbook. A Anvisa nunca elaborou um handbook. O IBAMA, a probabilidade que o IBAMA venha fazer isso é baixíssima, é zero. Então, cabe à comunidade científica apresentar aos setores regulatórios do país um texto que tem uma base teórica por trás de cada metodologia. Então, o nosso livro ele vai servir como handbook para os agentes regulatórios de Estado. Então, esse um outro público-alvo, além dos alunos de doutorado, de mestrado, dos pós-graduandos, de graduação, que queiram entrar pela área ambiental, ou toxicologia humana, toxicologia ambiental. Então, nós estamos disponibilizando para a sociedade brasileira um handbook ou um livro, um texto básico, que cobre várias áreas de interesse no Brasil. Então, nós somos muito felizes em elaborar esse documento para a sociedade, encabeçado pela diretoria da sociedade, a Associação Brasileira de Mutagênese Ambiental e Genômica. Então, eu agradeço a oportunidade de participar desse grupo tão seleto, tão comprometido e tão sério, pessoas que são realmente cientistas, mas também com uma preocupação social e ambiental. Esse livro, então, ele traz essa questão também, as preocupações sociais e ambientais, de proteger a sociedade contra a toxicologia de produtos que fazem parte do nosso dia a dia e a questão da degradação do ecossistemas por poluição, contaminantes químicos ou físicos. Muito obrigado. Daisy? Acho que nós terminamos, não sei se tem perguntas, ou melhor, teve uma aqui no chat, que gostaria de saber se o livro vai ser só físico ou se vai ter e-book. Então, pelo contrato com a editora, né, por enquanto, no primeiro ano, o livro será apenas físico, e após um ano será lançado também no e-book. Eu gostaria de dizer que esse livro eu já comprei para dar de presente. Vai ser meu presente de final de ano para meus colegas. Então, eu comprei no valor promocional de 1.140 e a taxa de entrega foi de R$20. Então, a minha taxa de entrega aqui subiu para 160,
Então, apenas R$ 20, então está acessível para nós professores ainda, darmos de presente para os nossos colegas. Eu já parti para isso. Ainda não recebi, mas vai ser meu presente de final de ano para os meus colegas. E a editora vai encaminhar a todos os autores aos 60, e também ao professor David Marini, um exemplar do livro. Todos vão receber em casa um exemplar do livro, mas é interessante que também comprem outro para deixar para os alunos do laboratório. Tem uma pergunta do Menck aqui, colocando a questão da tradução para a versão em inglês. É claro que a primeira consulta, por questões éticas e questões, né, de que a editora Ateneu nos atendeu e que deu as melhores condições de edição, seria a primeira a ser consultada na possibilidade de fazer uma versão totalmente em inglês, uma distribuição internacional, né? Sim, Menck, essa é a primeira proposta que a gente tem que levar para eles, né, antes de buscar outros parceiros editoriais. Mais alguma pergunta? Pena que nós não temos uma taça agora para brindar, né? Se nós estivéssemos presencialmente, poderíamos fazer um brinde bem gostoso. Mas fica aqui na intenção. Que bom. A gente quer agradecer todos os colaboradores que, né, redigiram aí seus capítulos. Eu acho que uma coisa muito legal que tem no livro é que a gente tem uma diversidade muito grande de autores, de instituições que participam, e isso mostra a capilaridade da mutagênese, né, por todo o país. Então, ela realmente aí conseguiu atingir um grande número de pessoas, e esse é o objetivo. Então, para quem ainda não é associado, por favor, associe-se. Você não estará participando apenas de uma associação científica, mas de uma família. A gente se tem muito como uma família. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma consideração? Se não houver mais considerações, a gente vai precisar... Doutora Catarina, mais alguma coisa? Não, tem uma pergunta se vai ter e-book também. Então, a gente respondeu que vai, mas só daqui a 1 ano. Então, está respondida a pessoa que perguntou. Tinha alguma coisa com relação a traduzir para o espanhol? Eu ouvi a pergunta, mas agora o livro internacional poderia ter tradução no espanhol? Acho que sim, né, Menci? Poderia também, né? Não sei se é relevante, né? Se analisar com a editora, eles vão certamente estar vendo aspectos de mercado, né? Mas eu acho que sim, acho que seria mais uma contribuição, né? Bom, então, Deise, professora Catarina, então, nós passamos por uma primeira etapa, trazer um documento com uma base científica sólida, moderno, para nossos estudantes e para as pessoas que atuam de uma maneira ou outra na área de regulação e toxicologia ambiental e toxicologia humana. Então, mais à frente, a gente começa a procurar um editor internacional. Eu vou começar a procurar algum grupo editorial, e daí, possivelmente, a gente manda um volume físico, né, de cortesia para desse grupo editorial, e uma proposta de fazer porque nós temos todo esse documento já eletrônico, né? E nós temos os textos, né, eletrônicos, e podem ser convertidos com maior facilidade para outra língua, né? Então, esse é o segundo passo. Então, eu agradeço muito pela essa oportunidade de a gente estar com essas ideias também, além do que nós já fizemos, né? Doutora Raquel, representante da diretoria
da Mutagen. Eu acho que foi um privilégio para a diretoria da Mutagen essa publicação sair durante essa gestão. E em nome da diretoria, né, quero falar em nome de todos, a gente quer agradecer muito a todos vocês, a professora Catarina, a Deise, o César, os coautores, e eu queria agradecer especialmente também em nome da diretoria e de nós aqui, como organizadores do livro, a Deise, que liderou essa publicação com pulso firme, com mãos de ferro. Então, muito obrigada, Deise. Um aplauso especial para você. Sim, Né? Sim, a Deise encabeçou esse processo. Realmente, a Deise encabeçou, puxou a responsabilidade muitas vezes para si. O papel de cobrar datas, de cobrar compromisso, cobrar responsabilidade, e é papel que realmente muitas vezes é ingrato, né? Mas a Deise assumiu para si essa responsabilidade e conseguiu, e foi até o fim, né? Mas com um time bom desse, né, César? Com todo o apoio de vocês, né? Bom, então, eu acho que, assim, se vocês não tiverem mais nada, professora, a senhora quer falar mais alguma coisa? Não, apenas agradecer a todo mundo, aos colaboradores. O livro ficou muito bonito, viu, gente? Vale a pena vocês darem uma lida. É apenas isso. Os nossos parabéns para a Deise, que ela foi, né, é a pessoa que fechou todos os assuntos pendentes e conseguiu que o livro saísse. Então tá, então se ninguém tem mais nada a falar, eu quero agradecer a todos aqui a participação na sessão. Eu recebi muitas instruções da diretoria para que a gente encerrasse no horário, porque houve uma questão de ajuste na programação, e a gente precisa entrar com a próxima conferência daqui a 10 minutos, daqui a 13 minutos, aqui pelo horário que marca no meu computador. Então, convido a todos a se manterem conectados aí, a gente se encontra, né, em termos assim, da gente se ver, poder conversar, discutir na nossa assembleia. É muito importante a participação de todo mundo, gente. Então, não esqueçam da assembleia, tá bom? E da sessão de encerramento, né? Primeiro a gente tem a sessão de encerramento e depois a assembleia. Mas, por enquanto, a gente fica conectado aqui nessa mesma sala, onde vai acontecer a próxima conferência. Um abraço para todo mundo. Obrigada, gente. Até mais.